Por onde começar? Exatamente, por onde começar para conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina da Banca VUNESP, e esse perfil aqui existe para você, para que você garanta a sua aprovação em medicina em menos de um ano. Exatamente. Então vamos falar sobre isso? Qual é a pergunta que tem chegado para mim, né? Já está aí. Nós estamos aqui, ó, gravando esse vídeo no dia 17 de novembro. Então, já aconteceu aí alguns vestibulares significativos. Unesp, Santa Casa, Einstein, está chegando FAMEMA, FAMERP. E alguns alunos prestaram vestibular, já percebeu que não rolou, que não vai ser esse ano. E tem chegado muitas mensagens para mim no Instagram, principalmente, perguntando, Débora, por onde eu começo, por onde eu recomeço, o que eu priorizo, o que eu não priorizo. E eu decidi fazer uma série. Exatamente. O que assim, Débora, uma série? Uma série de 5 vídeos explicando para você o passo a passo por onde você vai começar. E eu vou liberar esses vídeos em 5 semanas. Exatamente. Vou colocar o primeiro vídeo, depois o segundo, o terceiro. Por quê? Porque eu quero que você assista, que você anote, que você execute aqui as tarefas que eu vou passar para você que você comece da forma certa. Se você não conseguiu passar em medicina ainda, é porque provavelmente você não executa esses 5 pilares. Então, qual que é a minha ideia aqui? Te entregar esses 5 pilares para que você monte uma estrutura realmente de aprovação. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. Eu vou colocar aqui, episódio 1, na nossa capa, para você entender isso. Mas, se você quer esse passo a passo, se você gosta desse canal, se você é um candidato, uma candidata à medicina e realmente quer passar em menos de um ano, eu já vou te pedir um favor, tá? E aqui é uma troca. Por que, Débora, uma troca? Gravei aqui, ó, preparei, estudei, fiquei um tempo aqui estudando para passar o melhor conteúdo para você. O que eu vou te pedir em troca? Curtir o vídeo e se inscrever no canal. E aí vai te ajudar se você ligar o sininho, porque quando eu divulgar o próximo vídeo, episódio 2, o YouTube trabalha para você. Ele te notifica, te mostra que eu liberei e você consegue assistir. Tudo bem? Combinado? Trato feito? Então eu vou partir do princípio que você já curtiu, que você já se inscreveu, ligou o sininho e nós vamos começar. Bora lá! Gente, tem alguns passos aqui que a gente precisa seguir. O primeiro, e eu só vou falar do primeiro pilar hoje, são 5 pilares, tá? Até anotei eles aqui todos, mas eu vou falar do primeiro. Estudei, eu preparei isso aqui para você, como eu preparo aula para os meus alunos, tá? O primeiro passo é um cronograma de estudos eficiente. Quem me acompanha aqui no perfil já me ouviu falar muitas vezes sobre um cronograma de estudos. Hoje eu vou me aprofundar nos pilares de um bom cronograma, nos pilares de um cronograma de estudos. Os meus alunos, Débora, seus alunos da mentoria, eles aprendem a fazer o cronograma? Eles não precisam aprender. Por quê? Porque eu faço o cronograma para os meus alunos. Então, os meus alunos pulam essa etapa que você está vivendo aqui. Por quê? Porque eu entrego pronto. Porque, gente, muita gente confunde isso. Tem alunos que confundem cronograma com horário de estudos, certo? E não é. A pessoa acha que o cronograma é separar o dia da semana, o horário da semana que vai estudar, separar por matéria. Isso não é cronograma, isso é horário de estudo. Você pode montar, sua mãe pode montar, seu pai pode montar, um professor. Isso não é cronograma, isso é horário de estudos. Então, você me fala os seus horários, eu quebro os seus horários, monto ali, ó, vai estudar isso. Cronograma é algo mais estratégico, cronograma é algo mais pensado, é um planejamento. Então, não é tão simples montar um cronograma. Você tem uma ideia? Eu demoro quase um dia para montar um cronograma, para ter o esqueleto ali pensando naquela realidade, naquele aluno. Então, por quê? Porque depende de uma série de coisas. E essa série de coisas é o que eu vou falar com você aqui, que você vai anotar e depois você vai fazer o seu, vai tentar fazer o seu, tá? Da forma mais eficiente possível. Combinado? Então, olha só, o primeiro passo para você começar os seus estudos certos e garantir a sua aprovação em 2024, primeiro passo é um cronograma. Não tem como você passar em medicina em menos de um ano se você não tiver um cronograma específico para você, direcionado para você, e ele tem que ser eficiente. Então, assim, o aluno pode estudar horrores, pode estudar 10 horas por dia, se ele não seguir um cronograma para ele vai chegar no final do ano morto. Se for o seu caso aqui nesse momento, já me deixa aqui nos comentários. Cansado, exausto, que fez um monte de coisa, chegou na prova e se frustrou. Por quê? Faltou o cronograma. Então, é o primeiro
pilar. Débora, é a única coisa que a gente precisa? Não, não é a única coisa, mas é a primeira coisa. Todas as outras, todos os outros pilares, eles dependem do cronograma. Então, para eu seguir os outros pilares, eu preciso saber do meu cronograma. Eu tenho que ter o meu cronograma. Aí sim eu consigo dar os outros passos. Então, o que é que eu preciso para eu garantir a aprovação em menos de um ano? Cronograma. Esse é o primeiro passo. Então, agora você vai queimar a sua cabeça para montar o seu cronograma. Tá, Débora, mas eu não tenho ideia do que é cronograma, porque para mim, cronograma sempre foi aquele horário de estudos. E é isso que eu vim explicar para você. Como que você vai fazer o seu, quais são os pilares significativos que você tem que levar em consideração para montar esse tal cronograma aí que vai te levar à aprovação. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, avaliar o seu tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes do pilar 1, eu vou colocar o pilar 0. Por quê? Porque um cronograma, para a gente seguir todos esses pilares aqui, você vai ter que ter definido umas coisinhas antes. Quais coisas, Débora? O pilar 1 é analisar o tempo que você tem para estruturar o seu cronograma. Então, eu já até adiantei aqui, não tem problema. E eu vou explanar melhor essa questão do tempo. Mas antes de pensar no tempo, eu tenho que fazer uma lista. Anota aí. Quais são, pilar 0, não é o pilar 1, pilar 0. Quais são as faculdades que você quer passar em medicina? Ou qual é a faculdade? Porque tem aluno que decidiu, é o Unesp, é Einstein, não é Santa Casa, sei lá, é São Caetano, não importa. Eu quero que você coloque o nome dessa faculdade. Qual é a faculdade que você quer passar em 2024? Você quer não, melhora, tá? Vamos melhorar essa frase aqui. Qual é a faculdade que você vai passar em medicina em 2024? Coloca o nome dela ou delas aí. Por quê? Porque você vai perceber no decorrer desse vídeo que o nome dessas faculdades, elas vão interferir diretamente no seu cronograma. Então, se você não souber onde quer chegar, qualquer caminho serve, certo? Gente, essa frase é antiga, não é minha não, né? Vocês sabem disso. Claro que não é minha, né, gente? Vamos lá. Então, se você não sabe onde você quer chegar, em outras palavras, se você não sabe qual é a faculdade que você quer passar, qualquer cronograma serve. Só que se você já passou pela experiência de tentar passar e não passou, você sabe que não é qualquer cronograma que serve. Por quê? Porque você, querendo ou não, percebendo ou não, você seguiu um cronograma esse ano de alguém. Você seguiu o cronograma do cursinho, ou você seguiu o cronograma da escola, ou seguiu algum cronograma que você seguiu, certo? Ou um da sua própria cabeça, você imaginou, alguma coisa você seguiu. E se não deu certo, já é sinal de que não é qualquer cronograma que vai dar certo. Então, eu tenho que saber exatamente onde eu quero chegar e alinhar o meu cronograma nesse objetivo, tá? Então, o nosso pilar 0 aí, qual que é? Eu tenho que saber o meu destino. Eu tenho que saber a minha chegada. Eu tenho que saber, eu tenho que enxergar isso. Então, eu tenho que olhar para o meu destino, eu tenho que ver o símbolo da faculdade, o nome da faculdade. Se você já foi conhecer, tem aluno que vai conhecer, né? Você vai conhecer, veja, reveja, puxa na sua memória ali, você tem que ter isso muito claro. Então, primeira coisa é você ter o destino, objetivo claro na sua cabeça, tá? E esse objetivo tem que ser seu, porque quem vai pagar todos os custos de estudo, de tempo, de cansaço, é você, para passar. Então, você é que tem que ter isso claro na sua cabeça. Eu quero o Unesp, cara, eu vou ter que suar muito para passar no Unesp. A gente teve o Unesp, os nossos alunos estavam conferindo o gabarito no primeiro dia. E, gente, vocês não têm noção assim, do tamanho do orgulho da mãe aqui, né? Não sou mãe, sou professora deles, mas é como se eu fosse aquela mãe, tipo, pavão. Eu sou mais ou menos assim. E a gente, quando os alunos liberaram a prova, o gabarito, os alunos começaram... A gente tem um grupo, né, para faculdade, e os alunos começaram a colocar ali para mim o rendimento. E nós tivemos alunos com 86 de 90, 87 de 90, 85 de 90, 83 de 90. Gente, mas eu sei o que representou 85 de 90, 87 de 90, 83 de 90 para o meu aluno. Eu sei quantas horas ele estudou, porque eu montei o cronograma. Eu sei a quantidade de exercícios que esse aluno fez. Eu sei a quantidade de simulados que esse aluno fez. Eu sei a quantidade de vezes que ele errou a mesma coisa. Eu sei a quantidade de vezes que ele teve que voltar e rever e plantão. Então, assim, eu sei que o custo é alto nesse sentido. E é por isso que é muito importante você decidir qual é a faculdade. Por quê? Porque quem vai pagar esse preço é você. Então, você tem que estar disposto para realmente pagar, sabendo que vale a pena. Bom, garanto. Os meus alunos que acertaram, assim, que estão nesse nível,
Gente, eles não estão se cabendo. Hein? Lógico que a gente está trabalhando intensamente agora para a segunda fase, mas, poxa, tudo que ele fez valeu. Cada questão acertada, cada ponto ali valeu. Por quê? Porque foi um esforço muito intenso. Então, decida a sua faculdade, beleza? Beleza, Débora. Primeiro pilar, então tem o pilar 0. Pilar 1, qual que é, Débora? Coloquei aqui, ó. Primeira coisa, avalie o tempo. Vamos falar sobre isso? Por que avalie o tempo? Gente, vamos entender a realidade, tá? Nós temos aqui, dentro da mentoria eu recebo muitas mensagens, comentário aqui nos vídeos. Nós temos hoje uma realidade diferente do que nós tínhamos há um tempo atrás. Há um tempo atrás, nós tínhamos esse grupo de alunos que iam fazer medicina, eram geralmente alunos que já saíram da escola, iam para o cursinho, estavam entre 18 e 22, 23 anos, ficava o tempo todo no cursinho e prestava vestibular. Raríssimas vezes nós tínhamos alguém um pouco mais velho, um pouco mais jovem. Eram exceções. Geralmente esse grupo, a grande massa era essa. Que é uma realidade hoje completamente diferente. Nós temos alunos, e aqui eu tenho dezenas de alunos, por exemplo, de ensino médio que passam direto para o 3º ano, que não era comum há um tempo atrás. Pelo contrário, era bem difícil. Nós temos ali um número bem alto e significativo de pessoas que se formaram em determinada área ou simplesmente não tentaram medicina por um período, pararam de estudar, ficaram um período fora, sem estudar, largaram o sonho para lá, deixa o negócio de medicina e retornaram. E agora querem fazer medicina. Entende? E só que essa pessoa já tem realidades diferentes, então não é um aluno que pode ficar o dia inteiro estudando. Então, quando a gente fala de um aluno de ensino médio, eu estou falando de um aluno que tem carga horária para cumprir, que tem que estudar para a prova, que tem trabalho absurdo, né, gente? Mas tem trabalho escolar para apresentar e que isso toma muito tempo desse aluno e o tempo que ele tem para estudar para o vestibular é um tempo menor do que um que está no cursinho. Isso é uma realidade. Nós temos alunos que fazem cursinho meio período. Ele tem o período da tarde para estudar, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o tempo que você está na aula, na sala, não conta como estudo, tá? Depois a gente pode até gravar um outro vídeo sobre isso, mas não conta. Débora, eu fico 8 horas na sala de aula tendo aula, tá? 8 horas que você não estudou, você só reteve ali, só recebeu informação. Se você não tiver tempo para praticar aquilo, acabou, você perdeu tudo aquilo. Então, é importante vocês terem essa noção. Então, uma outra realidade são esses alunos que estão lá dentro da sala de aula, beleza? Então, esse aluno que está estudando meio período, ele tem um período contrário para estudar. Só que nós temos alunos que fazem período integral. Eles ficam de 7 da manhã, 5 da tarde no cursinho. Já tem bem menos tempo para estudar do que esse que faz meio período. E nós temos uma realidade de uma pessoa que trabalha e quer fazer medicina. Então, essa pessoa tem menos tempo para estudar. Uma pessoa solteira, mas que trabalha, então tem menos tempo para estudar. Por quê? Tem a carga horária do trabalho. Só que nós temos uma outra realidade. Pai e mãe, pessoas casadas com filhos, que voltam para fazer medicina, que trabalham, que tem que sustentar ali, tem a família. Então, tem família, trabalha e quer medicina. Débora, mas essas pessoas passam, nós temos dezenas delas aqui no nosso grupo também, e é possível. Percebeu as realidades? São realidades muito distintas. Então, não tem como pegar um cronograma, colocar 150 pessoas numa sala de cursinho tradicional e mandar todo mundo estudar a mesma coisa. É impossível. A pessoa que está no ensino médio, a pessoa que está no cursinho, a pessoa que trabalha, a pessoa que tem filho pequeno, que tem ali as obrigações, como que essas pessoas vão estudar igual? Não tem como. Não tem como. São realidades diferentes. Então, a primeira coisa do seu cronograma é o tempo. Quanto tempo de verdade eu tenho para estudar? Débora, já tive casos de alunos que falam comigo, Débora, eu tenho 2 horas. E a realidade é, então vamos trabalhar em cima de 2 horas. Débora, eu tenho 3 horas e meia, 4 horas por dia. No sábado eu consigo estudar, domingo eu não estudo, que é da minha família. Vamos trabalhar em cima disso, então. Débora, eu tenho 6 horas e posso estudar de segunda a sábado. Débora, eu só estudo, eu tenho o dia inteiro para estudar, estudo domingo. Outra realidade, entende? Então, a primeira coisa é o tempo que você tem. Por quê? Porque no seu cronograma, você não tem que se preocupar com bloquinhos, esse horário, essa matéria. Não. Eu tenho que me preocupar o seguinte, eu tenho esse tempo e eu tenho isso aqui para aprender, porque a gente tem que saber as duas coisas. Por isso que entender qual é a faculdade é tão importante. Porque sabendo qual é a faculdade, vamos pegar o exemplo da Unesp aqui para a gente entender. Eu quero Unesp. Pensando em Unesp, eu tenho uma determinada quantidade de coisas que eu tenho que dominar. Eu tenho esse tempo. Eu tenho que encaixar essas coisas que eu quero dominar dentro do meu tempo.
Se eu tiver muito tempo, se eu tiver pouco tempo, eu tenho que entender isso. Não só quantidade de tempo, mas também a qualidade desse tempo. Esse tempo é no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. Esse tempo ele é espaçado durante toda a semana, só no final de semana. Tudo isso precisa ser levado em conta para você desempenhar bem o seu cronograma e os seus estudos consequentemente. Então, você precisa analisar o seu tempo. E o tempo vai determinar ali quantos blocos nós vamos fazer, quais blocos por dia e quantos dias. Segundo, agora só, eu já sei quanto tempo eu tenho. Então, vamos supor que eu tenha tempo para ter pelo menos um bloco de estudos por dia. Beleza, Débora, eu tenho um bloco de estudos por dia. Esse bloco pode ter 2 horas, 3 horas, eu posso ter dois blocos de 2 horas. Gente, é impossível dar uma receita mágica, não existe, tá? Uma receita única para todo mundo. Vai depender muito do aluno, da sua realidade, de uma série de coisas. Então, mas vamos supor que eu tenho uma pessoa aqui, vou pegar uma pessoa genérica, Maria. A Maria tem 4 horas para estudar e ela fez 2 blocos de 2 horas. Peguei uma Maria aqui. Maria é minha filha, fácil imaginá-la e montar esse cronograma aí para ela. Então, vamos lá. A Maria tem 4 horas, tem 2 blocos de 2 horas e ela vai começar a estudar. Ok, defini o tempo e eu decidi que a Maria vai fazer o Unesp. Pegando o exemplo da minha filha aqui, para eu ter uma pessoa para a gente falar e ficar mais fácil de metrificar, de ser palpável para você. Eu quero que seja fácil para você. E aí você vai montando a sua realidade. Tendo esse tempo, vamos para que a Maria só estude de segunda a sábado. Tá? Não estuda domingo, porque quer descansar, quer sair com as amigas e pronto. Tendo isso, eu vou partir do princípio do seguinte. Ela quer o Unesp. Quais são as matérias que são cobradas na Unesp que a Maria precisa dominar? Tá? Isso aqui, gente. Volta aqui comigo, ó, presta atenção. Isso vale ouro. Esse vídeo aqui, se você dominar o que eu estou falando aqui, você passa em medicina ano que vem, na faculdade que você quiser. As matérias. Quais são as matérias de matemática? Eu tenho que fazer um levantamento. São essas aqui de matemática para a Unesp. Quais são as matérias de química? Quais são as matérias de física? Quais são as matérias de geografia? Foi geografia agora que a professora está dando suporte para os alunos na segunda fase da Unesp agora. De história. Quais são as matérias de português? Todas elas. Eu vou levantar todas as matérias que são relevantes de conteúdo base dessa prova, que é certeza que vai cair, e os conteúdos específicos dessa prova. Eu tenho que saber. Conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção da Unesp. Débora, onde é que eu vou conseguir isso? No edital tem o conteúdo programático do ensino médio. É possível prever, gente? É possível prever pelo menos 90% da prova. Então, o aluno que tem essas informações, ele vai ser privilegiado. Claro que vai. Por quê? Porque isso é o coração da nossa prova. Só para ter uma noção. Tem uma noção. A gente tem alunos que passaram na Unesp, que estão fazendo medicina na Unesp, que quando começou a se preparar, não tinha noção de MMC, de fração. É nesse nível que eu estou falando para vocês, de dificuldade. E o aluno passou na Unesp em menos de um ano, depois de ficar anos fora da escola, passou, está cursando medicina na Unesp. Por quê? Cronograma. Tempo que eu tinha para estudar, conteúdo. Beleza? Então, segundo pilar. Qual que é o primeiro pilar? Tempo. Eu tenho que identificar a minha realidade real. Porque não adianta falar, eu vou estudar 10 horas. Só que eu não consigo estudar 10 horas com excelência. Então, tem que ser real. Tá? Então, esse tempo é importante. Então, estou pegando o exemplo da Maria, lembra? Maria tem 4 horas, fez 2 blocos de 2 horas, ela quer o Unesp. A Maria foi lá, ou alguém, né? No caso, a gente faz isso para os nossos alunos, mas você pode fazer. Fez o levantamento de tudo que tem que saber. Ó, isso aqui é conteúdo base, eu tenho que saber porque é certeza que vai cair na prova. Isso aqui é conteúdo específico, que geralmente cai na prova da Unesp, tá aqui. Isso aqui é o critério de correção, eu ia falar depois. O critério de correção é a segunda fase. Beleza, eu tenho isso daqui. Ok. Depois que eu tenho isso, eu vou dividir por prioridades. Vou pegar a matemática como exemplo. Dessas matérias de matemática, todas que eu tenho que saber, tanto conteúdo base quanto conteúdo específico, o que eu tenho mais facilidade ou mais dificuldade? Isso é importante. Por quê? Porque eu vou priorizar. E aí tem aluno que vai falar para mim o seguinte: eu vou fazer primeiro o que eu já sei, depois o que eu não sei. Vou deixar as coisas mais difíceis para depois. Aí a gente tem que analisar. Eu tenho 2 blocos de conteúdo. Conteúdo base, conteúdo específico. O que é conteúdo base? Você gostando ou não, fácil ou difícil,
Você vai ter que começar por isso. Por quê? Porque é certeza. Não é, ai, talvez caia. Não, certeza. Conteúdo base é certeza, vai estar na minha prova. Então, eu começo por aqui. Claro que não de forma aleatória, tem os conteúdos que tem que fazer parte do bloco 1, tem que fazer parte do bloco 2, mas eu vou organizar primeiro dentro dos blocos o conteúdo base, depois o conteúdo específico. Então, por que eu tenho que fazer esse levantamento? Volta aqui comigo, por quê? Porque eu vou organizar a ordem que eu vou aprender do conteúdo base para o conteúdo específico de acordo com a minha realidade. Débora, eu detesto geometria analítica. É conteúdo base, você vai estudar primeiro. Por quê? Porque vai cair com certeza na sua prova, você tem que dominar, pelo amor de Deus, tem que saber. Então, se você realmente não gosta, comece por GA. Tudo bem? Deu para entender isso, gente? Prioridade nos estudos. Terceiro pilar, meta. Meta diária, meta semanal. Isso aqui é um negócio complicado. E a gente tem que ter muito cuidado. Por que tem que ter muito cuidado? Porque a gente se engana muito fácil. Porque nós somos sabotadores. A gente se auto-sabota, a gente sempre acha que amanhã vai dar mais tempo, que amanhã você vai acordar mais exposto, que amanhã você não vai ter sono e amanhã o dia vai ter 40 horas, né? Porque, poxa, a gente sabe que não é realidade. Então, eu preciso bater metas. Então, eu tenho que ter um cronograma específico, eu tenho que pensar no meu horário. Nessas 2 horas que eu tenho para o primeiro bloco, eu tenho que saber qual é a matéria que eu vou estudar. Sabendo qual é a matéria que eu vou estudar, qual que é a minha meta para essa matéria. Vou dar o exemplo da Maria. Lembra da Maria? Simbora. Maria tem 4 horas por dia, então ela vai estudar hoje. Entrou no primeiro bloco. O primeiro bloco dela é matemática. E nesse bloco de matemática, ela vai estudar geometria analítica, e a parte conceitual e fazer exercício. Sempre tem que ter exercício. Beleza, começou a estudar. Qual que é a meta da Maria? A meta da Maria é fazer pelo menos 10 exercícios de GA naquele dia. E aquele dia tem que bater a meta. Débora, mas eu tentei fazer 10 e não consegui. Tudo bem, você tentou fazer 10, tirou dúvida dos 10, pediu ajuda dos 10, essa é a meta. Então, qual que é a minha meta semanal? É fazer 10 questões de matemática, é ver tal matéria de português, é ver tal coisa de geografia. Então, a gente tem a meta diária, porque nem todo mundo tem 10 horas para estudar. Eu tenho que saber qual é a meta diária para eu ir lá e ticar, fiz, feito, bem feito, tá, Ainda não só fazer, bem feito. E eu tenho que ter minha meta semanal. A Maria, quando chegar no sábado, lembra que a Maria não estuda no domingo? Quando a Maria chegar no sábado, ela tem que ter visto que ela ticou todos os dias, com excelência, fez o que tinha que ser feito, e ela cumpriu a meta semanal. E aí vamos traçar a próxima meta. Uma coisa que a gente tem aqui, que é difícil para muita gente, aqui na nossa mentoria, a gente tem uma coisa que a gente chama de navegador. O que é um navegador? A pessoa que acompanha na planilha se a meta foi batida ou não. Então, nossos alunos, eles têm prazo para entregar as coisas, né? Então, tem período, olha, você tem que me entregar isso até tal data, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, tem uma pessoa que fica ali acompanhando para ninguém escorregar. Isso é bacana. Eu sei que nem para todo mundo isso é possível, né? Mas se você tiver esse planejamento para te acompanhar, eu acho que é bacana, porque é natural que a gente se perca. Poxa, eu não cumpri a meta hoje, então acumulou para amanhã, será que eu não vou conseguir cumprir de novo? Então, para evitar isso, é importante ter esse acompanhamento. Por isso que, gente, mentoria é um negócio que total diferença, né? Você ter esse acompanhamento, ter alguém que fazer isso para você é bem bacana. Mas se você não tiver isso, você tem que ser muito disciplinado para que você consiga fazer. Você mesmo ir lá, certificar que você fez, ser rígido com você, né? Ser realmente ali uma pessoa disciplinada. Então, vamos lá. Nós falamos do marco zero, que é saber as faculdades. O primeiro, tempo. Segundo, as matérias, né? Prioridade das matérias. O terceiro, a meta, não é isso? E depois, eu tenho que, dentro do meu tempo, gente, agora uma coisa que muita gente acha que é uma loucura. Dentro do meu tempo, né? Vamos pegar aqui a Maria. Vou dar o exemplo da Maria que não trabalha, tá? Mas eu sei que tem gente que trabalha, por exemplo, tem filhos. E é uma loucura conciliar tudo. É possível pra caramba. Mas, gente, eu não vou iludir. É fácil. Faço nada, não faço pra ninguém. Nem para quem está no cursinho, nem para quem está no ensino médio, quem trabalha, para ninguém é fácil. Mas para quem tem todos esses compromissos, eu sei que é mais exigente. Então, vamos supor, só que dentro desse tempo que você tem livre para estudar, é importante que esse tempo realmente esteja livre e também é importante que você tenha deixado um tempo reservado para você fazer alguma coisa para válvula de escape. Débora, eu vou na academia todo dia, é um tempo que eu preciso para mim. Legal.
Débora, eu escuto música X tempo por dia, ou eu preciso sair com o meu cachorro, andar com o meu cachorro tantos minutos por dia, ou tantas vezes por semana. Gente, ter um momento seu para você dar uma baixada, calma, é fundamental. Tem ela que fala, não, todo o tempo que eu tenho, eu vou estudar, não vou perder tempo. Você não aguenta. Você vai surtar antes do seu vestibular. Não dá. Você precisa ter alguma coisa que te dê uma acalmada. Precisa. Para você não correr o risco de chegar na prova e todo aquele trabalho intenso, toda aquela dedicação, acabar sendo jogado fora. Então, sei lá, vou na academia 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tem gente que fala que vou todo dia, tem gente que dança, tem gente que toca algum instrumento. Você precisa. É lógico, quando for você vai ficar 2 horas na academia, gente. Claro que não, vou usar o bom senso. Mas eu tenho 30 minutos, eu tenho 15 minutos de atividade física. Para quem tem mais tempo de estudo, eu tenho 1 hora por dia. Isso é importante. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Sucesso deixa rastro. Gente, existe uma fórmula mágica para aprovação em medicina? Não existe uma fórmula, mas existe um caminho eficiente para passar em medicina em menos de 1 ano. E eu estou passando ele para vocês aqui. Então, assim, eu não vou dizer que é o único caminho, mas eu garanto que este caminho te leva à aprovação em menos de 1 ano. Por quê? Eu vejo centenas de alunos fazendo isso com frequência, eu acompanho centenas de alunos, isso é feito, eles passam e eu vejo. E não só os nossos alunos, mas o contato que eu tenho no decorrer de anos acompanhando vestibulandos. Então, o resultado é inevitável para as pessoas que seguem esses passos. É por isso que eu estou dando isso para você aqui. Tudo bem? Então, não negligencie isso. Não deixe de cuidar de você, porque para você se dar bem na prova, você é um conjunto de coisas. Para você se dar bem, você vai precisar disso. Tudo bem? Então, não pense que é besteira, porque não é. Então, isso traz... Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de jogar tênis, gente. Adoro jogar tênis. Inclusive, estou gravando esse vídeo aqui, olha... uma das minhas filhas está nadando, a minha outra filha está na quadra de tênis com o meu marido. A gente gosta muito de esporte e minha filha gosta muito de tênis. É o momento do relaxamento, de realmente extravasar. É necessário. Eu adoro jogar tênis. Chega assim, eu começo a acompanhar os alunos, eu faço muita coisa durante o dia, fico de perto com os meus alunos, mas chega o horário que eu falo, eu preciso desligar disso aqui. Então, o jeito de eu desligar é quando eu volto inteira, cheia de energia. Você precisa disso. Importantíssimo. Outra coisa importante que ninguém conta, tá? E já aconteceu algumas vezes na mentoria com alguns alunos nossos. Deixar um horário flexível para imprevistos. Débora, mas eu vou ficar prevendo imprevistos? Eu gosto meio incoerente isso. Não. Você não vai prever imprevistos e você também não vai ficar esperando que aconteça nada. É lógico, a gente torce para que não aconteça nada. Para que dê tudo certo, o ano corra tudo bem, que você chegue inteiro, cheio de saúde, sua família também. E pá, chegue lá e faça a prova. Só que a gente sabe que a vida acontece, meu Deus do céu. Então, nós temos casos, por exemplo, eu fiquei doente, fiquei 1 semana de cama. Eu tenho que ter um cronograma onde eu consigo deixar ele flexível. Porque, pô, se ficou doente, com 1 semana gripado sem conseguir estudar, você vai ter que ajustar, porque você... E a meta, como vai ficar? Você não pode ficar com essa sensação de estar atrasado. Seu cronograma precisa ser ajustado. Tive um problema, você fazer uma cirurgia, ficar 15 dias de molho. Poxa, eu vou ficar atrasado 15 dias até o final do ano? Não, ajusta o cronograma. Então, o seu cronograma ele tem que contemplar isso. Se acontecer alguma coisa, eu reajusto. Arrumo a rota e vou embora. Isso é importante para vocês. E uma coisa que pouca gente faz, e aí deixa aqui nos comentários se você faz isso ou não, se já pensou nisso ou não. Gente, a gente tem um caminho, eu tenho uma rota. Quando a gente coloca um caminho no GPS, vou para determinado lugar, vou viajar, vou para algum lugar. E a gente está indo no caminho, e por acaso a gente entrou à direita e entramos errado. O que o GPS fala? Recalcula na rota. Ele recalcula, você dá um novo caminho para você chegar no mesmo lugar. Eu tenho que recalcular a rota muitas vezes durante o ano. Porque, gente, não é rígido. O nosso cronograma não tem como ser rígido. Nossa vida ela é flexível. Sabe, as coisas acontecem. Para melhor, eu posso ter mais tempo, eu posso ter menos tempo, as coisas acontecem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reorganizar a rota de tempos em tempos. Eu tenho que organizar. Então, eu tenho que ter um período, se você não tem quem faça isso para você, você tem que parar um tempo, olhar para a sua rota,
analisar onde você está, quanto falta ainda para chegar, o tempo que você tem, se você está batendo meta, se não está, se está atingindo o seu objetivo ou não. Se estiver correndo tudo bem, está tudo certo, só continuar. Dá o ok lá, beleza. Se não, eu reajusto. Eu reavalio o que é importante, o que é prioridade e reajusto. Beleza? Então, olha só, gente, vamos lá recapitular aqui, ó, ver se eu não esqueci. Qual que é o nosso marco zero? Marco zero, saber quais são as faculdades, tá? Você vai perceber que eu vou falar muito sobre isso nessa sequência de 5 vídeos, beleza? Então, olha só, marco zero, saber a faculdade. Depois, avaliar o tempo, quantas horas efetivas, ser realista, né? Com você. Por quê? Com esse tempo, a gente vai montar os blocos, e aí o nosso segundo pilar, o quê? Prioridade, matérias, quais são os tópicos. Depois, ter as metas diárias e semanais, conferir se eu estou fazendo ou não, e fazer isso, né? Ticar. Outra atividade de descanso, de relaxamento que você precisa colocar dentro da sua rotina. Ser flexível, pode acontecer imprevistos, pode acontecer coisas que te tirem ali do eixo, você precisa mudar ali um pouco. E, por último, analisar e revisar a sua rota o tempo todo. É uma vez todo dia, né? A cada 15 dias, uma semana, um mês. Se tiver tudo bem, a cada 15 dias, ok. Se tá dando tudo errado, não tá funcionando, minha meta não tá sendo batida, de vez em quando tem que voltar lá. Poxa, se eu não tô batendo meta dia nenhum, é sinal que a minha meta tá alta demais. Ah, eu tô batendo minha meta com muita facilidade. Poxa, tá fácil demais. A gente tem que ter um nível, tem que nivelar aquilo ali. Não pode ser demais, para não te desanimar e não te prejudicar, mas também não pode ser de menos, que não vai te ajudar. Tem que trazer desafios, e isso é muito importante. Se você tá aqui até agora, imagino que você gostou, que esse vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Esse é o primeiro da nossa série de 5 vídeos dos pilares para aprovação em medicina em menos de um ano. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou pedir de novo para você curtir, se inscrever e ligar o sininho. Quando eu liberar o segundo, você vai ser notificado. E já deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você gostou, o que mais encaixou para você, o que mais fez sentido. Gente, eu adoro ver o comentário de vocês. Então, deixa aqui, beleza? E até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.